paro estoy. Parado soy. En el paro estoy. Parado soy. Pero la versión original también va a ser esa. Las cosas están tan chungas que ya van viniendo. Si original es seguras. Parodia también va a ser. Hay que tener un ingrediente picante, si no qué carajo. ¿Ves? En el paro estoy. Parado soy. En el paro estoy. Parado soy. Ay, Rajoy, no me queda paro ya. Sube, somos millones sin trabajar. Venga ya, esto sí es vacilar. Y la iglesia ni un recorte se llevó. Con Rudy Rimán. Funcionaba bien o no, o sonido, y era de las Canarias, entonces es un poquito diferente. ¿De quién es? ¿Los canallas? ¿No? ¿De quién es? Canarias. Así que no aparecerán imágenes de las Canarias. Entonces, bueno. Va a migrar. ¿Quién va? Grabo, sí. Antes de comenzar, ¿quién no entiende portugués de Brasil? Todos. Ay, bueno, Todos no entendemos. Más o menos. más o menos. Si sigue igual que portugués de aquí, pues... No, claro. Yo no sé en qué lengua, yo vine aquí, sin saber en qué lengua precisaría de la palestra. Y entonces, en primer lugar, yo no moro en Galicia, yo moro en Valencia. Entonces, ali, eu falo mais valenciano do que galego, bom, português também falo, porque tenho amigos brasileiros portugueses, mas quase não falo nada de galego ali. Portanto, não, peço desculpa por não falar galego, mas português do brasileiro, porque do Brasil, porque morei um ano no Brasil e ainda mantenho muitos contatos com brasileiros. Então, hoje eu gostaria de apresentar o tema da moeda social e complementar, e sobretudo como pô-las em marcha, porque, bom, vocês já sabem mais ou menos toda a teoria, mas, então não queria repetir a teoria, e queria não focar-me nos temas mais práticos, porque a ideologia não se realiza. A gente pode falar muitas fantasias, ou seja o que for, mas precisa. Eu não quero essas como discussões bizantinas. Quero algo que seja concreto, viável, possa ser concretado. Então,
gostaria de começar com uma experiência da Grécia, mas como não tenho acesso à internet, eu ponho um vídeo apenas na versão original em inglês, mas explicando em português mais ou menos do que trata, né? E depois vou apresentar outras iniciativas como Kim Gawe da Alemanha, sobre o leite da França, Banco Palmas do Brasil e Banco Vida da Suíça. Mas até que horas eu posso falar? Não há limite. Non lo puoi essere anche Mas não quero estar até às 3 da madrugada ainda. Sino a 4, mira. Depois amanhã vou dar outra palestra ali no Porto, às 9h30, Pero hora aí, portuguesa. procura falar Ok. mais Mais lento, devagar. mais tranquilo. Ok. Entendemos-te perfectamente. Pois, aqui não estamos em Portugal, ninguém sabe. Mas, então, eu principalmente vou apresentar vídeos para vocês olharem, não? Olharem sobre essas experiências mais empíricas que teoricamente. E depois, como apresentar algumas iniciativas, queria mencionar o Paulo Freire. Vocês já conhecem, sabem a teoria dele, né? Porque queria ver o que é que ele faria para promover moedas sociais. E depois, para o êxito das moedas sociais, é fundamental ter bons critérios para ter o envolvimento dos comércios locais, mas como posso envolvê-los? E, então, agora para começar, ponho outro vídeo. Aqui era. Não tenho? Como é que não tenho? Pensava que tinha por aqui, mas. Então, isso é um vídeo sobre uma experiência que está funcionando bem agora na Grécia, que se chama como tema. Ese es el nombre de la moneda. Isso. É do modelo LETS, e nas cooperativas integrais, por exemplo, a Catalã, a Asturiana, etc., eles usam. Então, isso é a cidade de Volos, onde funciona esse sistema. E agora tem como um casamento. E depois do casamento, claro, tem um almoço, né? Mas o problema, ele é o dono do restaurante. O problema é que ele, ultimamente, não está ganhando bem. Porque com a crise, as pessoas não vêm comer. Mas este dia, claro, depois do casamento, claro, a gente vem comer coisas bacanas. Então, para ele, ele receia que talvez tenha de fechar o restaurante pela crise, mesmo que é uma vergonha para ele, porque ele é o neto, não? É um restaurante familiar que tem uns 70 anos. Então, será vergonha para os pais, para os avós, etc. Então, ele vai a uma escola profissional para ter algum título
y poder emigrar para fuera de Grecia cuando precisa, caso tiver de fechar o negócio. Apenas caso precisa, não, imigrar, mas ele quer, não? Ele quer se preparar para o pior. When the crisis may go to pay, sometimes because our customers keep reducing it, there are months that we struggle even to pay our fees here in the school. Mas o problema é que para essa escola tem que pagar um monte de dinheiro, mas infelizmente ele pode pagar até 30% nesse tipo de moeda. Ele agora vai participar, quer participar para a rede, sim. Então aqui preenche dados pessoais, etc. E o que ele precisa, o que ele pode oferecer. E esse documental foi feito mais ou menos há um ano atrás. Tem como 900 sócios. Por exemplo, a Kátia, essa moça, tem uma cafeteria. E aceita um cliente que toma chá. Ou seja, trata-se de um jeito indireto da troca. Perdón, esta no estaba. É que? El aire de bocha y el que le deu. Agora vê. Por exemplo, neste caso, o valor total é 3,80 €. 2,30 € em euro e 1,50 em tempo, essa moeda, não? Entre sócios. Porque ela também precisa pagar para o provedor, o fornecedor. E essa senhora lembra que nas épocas antigas a gente vivia da troca. Então, isso é um jeito de fazer de novo a troca, mas de um jeito novo. Então, ele assim começou, o Nicolas, o dono do restaurante, participa ao sistema. E aqui, o escritório, também o escritório dessa senhora que não, conserta roupas. E no caso dela, o volume de negócio agora é 60% menos devido à crise. E esse senhor é o fundador do sistema, o senhor Yannis é o fundador do sistema e tive a chance de conhecê-lo no ano passado.
Então, no caso dele, agora na Grécia, igual aqui no Estado espanhol, também tem muito desemprego, e quem ainda tem emprego, às vezes não tem menos, não, tem, agora cobra menos. Então, esse senhor mesmo agora cobra 25% menos e, portanto, não teve dinheiro para consertar o carro. E então, ele disse, ou seja, esse rapaz técnico disse, é um milagre, não? Milagre que o carro está ainda funcionando. Então, agora está pondo ao azeite. E ele dizia que quando participei, ele participou apenas, quando ele participou, era somente para conseguir novos clientes. Mas ele soube, depois descobriu que tem muitas pessoas que estão passando fome. Por isso, e para essas pessoas conseguirem emprego, o carro é fundamental. Por isso começou a ser mais solidário e aceitar o mais possível nesta moeda. E outra coisa importante é que esse sistema baseado na confiança mútua tem limite também de máximo. Ou seja, ninguém pode acumular mais do que 1.200 TEMs, ou seja, equivalente do que 1.200 euros. E ele, com esse tempo, compra um monte de coisas. Agora que não tenho como tradução, né? Não posso dizer, mas já vi, como eu vi já várias vezes este vídeo, lembro mais ou menos o conteúdo. E eles fazem uma feira semanal. Assim. Então, as pessoas trazem comida, livro, como um bolo. 8 tem? E ali na feira, todo mundo registra a venda e depois de comprar, aqui passa, né? Aqui passa por aqui e alguns técnicos, não? Alguns rapazes não? Digitam as transações. Quem pagou quanto para quem? E esses senhores traz produtos, não? Porque ele tinha um negócio, mas faliu e ficou com negócios, não com produtos. E outra senhora faz outra carta, outro bolo e compra e venda está feita nessa moeda TEM. E ele consegue como ovo, alface, azeite e outras tantas coisas para comer. Ele não tem euro, mas consegue comprar algumas coisas nestas feiras. Bom, empada. Bom, aqui no caso do ela disse como se fosse um mundo de abundância fosse criado. E ela disse, eu não tenho euro, mas hoje aqui na feira eu estou rica. E ele pensa que a criação do dinheiro é o direito do povo. O povo e também da comunidade.
seja, ele ganha, não? Ele ganha ali na feira, em um dia da feira, como se fosse trabalhado, como se trabalhasse por uma semana. Então, ela disse que fora dessa feira, ela sente-se como se não tivesse valor, mas ali as pessoas apreciam, para cada produto, o ovo, alface. E aqui você se sente como um humano de novo, ser humano. Ou seja, sempre quando você tiver algo para trocar, você pode participar dessa feira. Bom, então, com essa experiência, infelizmente, nós, sem conexão à internet, não podia mostrar este vídeo com subtítulo em castelhano, mas mais ou menos vocês viram que esse sistema dá para ajudar a vida econômica do povo comum. Ou seja, agora estamos nessa crise, ou seja, o capitalismo está caindo, mas a ideologia, o mais importante é dar soluções viáveis, palpáveis para essas pessoas que mais sofrem da crise. Essas pessoas que, por exemplo, tiveram de fechar o negócio, outras pessoas que perderam o emprego, outras pessoas na crise, na beira do desarrollo, desafio, etc. E, então, é muito importante demonstrar para o povo comum a utilidade da moeda social. Ou seja, as pessoas, muitas pessoas que não estão envolvidas no movimento social, a ideologia é pouco convincente, mas quando eles verem esse tipo de atividade, feiras, onde eles mesmos possam conseguir algumas coisas, eles participam mais facilmente. E, em segundo lugar, gostaria de mostrar outro vídeo em outro contexto, na Alemanha, que funciona desde há 10 anos. E esse Venez, vas-y. por aqui. Esse vídeo é Quelle que soit la région du monde, dans les sociétés marchandes, les monnaies officielles présentent diverses aberrations. En Bavière, dans la région du lac Chiemsee, des individus tentent d'améliorer la circulation de la monnaie. Unser Betrieb Landwirtschaft und Bäckerei aus der Region. Wir arbeiten seit 1979 im biologisch-dynamischen Bereich und liefern da in diesen Laden her Brot und Kartoffeln. Und die Chiemgauer Währung ist natürlich für uns jetzt insofern eine ideale Alternative zum Euro, weil wir damit die Geldmittel in der Region belassen und damit die Region fördern. Le Chiemgauer est une monnaie complémentaire émise par l'école Waldorf de Prien. Christian Galleri, professeur d'économie, est l'initiateur de ce projet. Ja, also wir haben ja mit dem Wirtschaftssystem auseinandergesetzt und haben festgestellt, dass es eine ganz starke Tendenz gibt, größer zu werden, dass vieles konzentriert wird an Standorten irgendwo in der Welt und dass weltweit eine Konkurrenz entsteht, die den Regionen halt auch nicht gut tut. Es ist ja so, dass hier in der Region ja durchaus dass die Region relativ wohlhabend ist und dass es eigentlich gar nicht so wenig Geld gibt. Hier in der Region haben wir eher die Situation gesehen, dass das Geld nicht richtig verwendet wird und dass das Geld nicht richtig im Umlauf ist. Also ich heiße Sophia und bin 15 Jahre und gehe auch in die 9. Klasse. Es sind 11 Schüler hier tätig und das hat jeder einen Bereich. Oder es gibt halt wie zum Beispiel Design oder Produktion.
ein Chiemgauer entsteht dann, wenn ein Kunde Euro gibt und Chiemgauer möchte. Ich habe jetzt in Prien zum Beispiel ist der Regionalmarkt, da hole ich oft die Chiemgauer ab. Dann noch der Wab, also das ist auch so ein Gemüsehändler. Und eben zu Bio, der hat eher so Bioprodukte. Es ist alleine diese Bewusstseinsbildung, die hinter dem Chiemgauer steckt, allein diese Aufklärungsarbeit, dass wir uns hier in der Region nur durch gegenseitige Hilfe und Unterstützung auch weiterbringen können. Der Anderlbauer, der also seinen ganzen Käse, den er zu uns liefert, also den Bedarf, den wir hier so haben, das sind monatlich an die 1.000 Euro, die wir mit der Chiemgauer aber eben bezahlen. Wir bezahlen die Milch in Chiemgauer, wir bezahlen das Urlaubs-Weihnachtsgeld in Chiemgauer und meinen privaten Bereich, meinen privaten Bedarf von der Familie kauft man in den Bioläden ein und wird auch mit Chiemgauer bezahlt. Ich finde es einfach wichtig, dass man im Chiemgau eine in Anführungszeichen eigene Währung hat. Wenn ich jetzt, also Sportkleidung kann man bei uns in der Nähe, gibt es ein Geschäft, das heißt Sport Erhard, kann man auch mit Chiemgauer bezahlen und das ist einfach ganz praktisch. Seit wir den Chiemgauer nehmen und auch ausgeben, seit der Kreislauf geschlossen ist, ist das Produktionsvolumen also um 10% gestiegen, von 0 auf 10% von unserem Jahresumsatz und wir haben dadurch auch 2 Personen einstellen können. Mir ist es zuwidergestrebt, dass ich meine kleine Käserei, also meine kleine Produktion deutschlandweit verkaufen muss. Es würde eigentlich ohne hohen Energieaufwand auch in der Region funktionieren. Und seit der Chiemgau eingeführt ist, seit dieser Kreislauf geschlossen worden ist mit der Bezahlung, seitdem bleibt auch der Käse in der Region. Wir haben die Entwicklung überregional, dass diese kleinstrukturierte Vielfalt eher wegbricht. Der Trend geht zu großen Gewerbegebieten, großen Konzernen, multinationalen Konzernen und diese heimischen Geschäfte, an denen sehr viele Arbeits- und Ausbildungsplätze hängen, haben zunehmend Schwierigkeiten, sich auf dem Markt zu behaupten. Und der Chiemgauer als heimisches Geld läuft nur in der Region und wird vor allem von diesen kleinstrukturierten Geschäften und Handwerksbetrieben verwendet. Ein Gutschein läuft immer ein Vierteljahr, also bis zum Quartalsende. Und dann wird er zunächst ungültig und dann können die Kunden bei der Ausgabestelle eine Marke kaufen, kleben diese Marke auf den Gutschein. Die kostet 2% vom Gutscheinwert, also bei einem Chiemgauer 2 Cent oder bei 10 Chiemgauern 20 Cent. Und dann ist er wieder gültig und dann geht er wieder herum. Und das sind ja kleine Beträge, die tun niemandem weh, aber trotzdem weiß jeder, ups, da ist eine Gebühr, das will ich vermeiden. Wir werten die Chiemgauer mit den Marken hier auf, das heißt so ungefähr, dass wir sie wieder gültig machen und die Rolle der Marken zeigt nur, ob der Chiemgauer noch gültig ist, dass man ihn noch benutzen kann oder ob er schon abgelaufen ist, sodass das jeder sehen kann, auch der im Laden, der das dann irgendwie den annimmt, den Gutschein. Also dieses System, dass das Geld im Quartal 2% verliert, das ist für uns eigentlich nur positiv, denn das bewegt die Leute auch im Quartal das Geld wieder auszugeben und nicht etwa unter dem Schlaf, unter der Matratze aufzubewahren und darauf zu schlafen. Es sind jetzt etwa 25.000 Chiemgauer im Umlauf. Wir wissen jetzt schon, dass der Chiemgauer 30% schneller umläuft wie der Euro. Der Chiemgauer ist eine Ergänzung zum Euro, also keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung und es ist auch keine eigene Währung oder kein eigenes Geld, sondern im Prinzip ist die Idee, dass man den Euro nimmt und an die Region bindet und die Spielregeln des Euro verändert.
iniciativa nasceu em janeiro de 2003, ou seja, há pouco tempo que não fez 10 anos, e na verdade, no início deste mês, de maio, eu estive nesta região da Alemanha para assistir ao 10º aniversário de Kim Gauer. E ali vinham pessoas não somente dessa região, mas de outra parte da Alemanha, da Áustria, Suíça e um pouco de outros países também. Kim Gauer é o modelo mais exitoso, que funciona em dois, seria como condado ou comarca, no caso da Galiza, né? Na comarca de Rosenheim e Traunstein, também cidade de Rosenheim, que não faz parte da comarca de Rosenheim, mas, bom, isso é um detalhe. Ou seja, aqui está Munique, capital da Baviera, aqui está Salzburgo, da Áustria, né? E por aqui, entre Munique e Salzburgo, passa uma linha de trem também, estradas, e por aí está a zona do Kim Gauer. E este vídeo foi produzido no ano 2006 e agora já estamos em 2013, portanto gostaria de acrescentar mais alguns dados. Bom, como vocês viram, trata-se de vales lastreados em euro que circulam entre sócios e comércios, com 2% de oxidação por cada 3 meses. E o mais importante é que quando você participar neste sistema, você escolhe um projeto social. Então, bom, cada um escolhe projetos diferentes, porque cada um tem inquietudes diferentes. No caso da Núria, talvez escolhe um projeto feminista, talvez no caso do Sérgio, talvez, não sei, para outro movimento, tipo, talvez do vegetarianismo, não sei o que é, não? Ou talvez pode ser outro projeto social para animais, seja o que for. Agora não entro. Mas cada um pode escolher um projeto e troca 100 euros em 100 Kim Gauer e gasta, por exemplo, aqui ou outros negócios, etc. E o 3% do seu consumo vai para esse projeto. Então, se você gastar, por exemplo, 200 ou 500 euros por mês, Kim Gauer por mês, 6 ou 15 euros por mês, ou seja, 72 ou 180 euros por mês, vai para esse projeto. Ou seja, para vocês é meio difícil doar tanto dinheiro, né, para uma associação, mas com Kim Gauer é possível. E, como vocês viram no vídeo, os comércios aceitam essa moeda, tem duas opções. A primeira opção é pagar aos fornecedores. Por exemplo, aquela senhora, dona de um negócio de produtos orgânicos, paga para aquele senhor do queijo em Kim Gauer. E aquele senhor do queijo também paga, por exemplo, algumas extras para uma empregada e também paga para os seus próprios consumos pessoais, etc. Mas, por exemplo, se eu tenho uma livraria aqui na Guarda e que, no caso, por exemplo, essa moeda funciona apenas no Baixo Minho, é impossível pagar para os meus fornecedores, porque a maioria dos livros, por exemplo, são impressos talvez em Santiago ou Vigo, ou em caso de livros em castelhano, serão, por exemplo, em Barcelona, Madrid. E neste sentido, então, eu troco de Kim Gauer a euro, e neste caso, tenho de pagar 5%. Mas esse 5% é considerado também como despesa da publicidade para atrair clientes, consumidores conscientes dos temas regionais. E hoje em dia, agora 10 anos após o nascimento, circulam como 600 mil Kim Gauers
participa más de 2.500 consumidores y tantas 600 pequeñas y medianas empresas y quase 250 projetos. E outra coisa muito importante é o microcrédito em Kimgawa. Por quê? Se eu pegar, por exemplo, 10.000 Kimgawas e pago para, por exemplo, para a reforma desse banco, eu preciso pagar taxa de juros, ou taxa de juros, ou seja, taxa de interesse. Mas caso conseguir pagar toda a minha dívida sem demora, esse escritório de Kimgawa devolve todas as taxas de juros que eu paguei. Então, praticamente, trata-se de microcrédito sem taxa de juros. E por que é possível? Porque com aquele sistema de oxidação, ou seja, aquele sistema de selos, né? O escritório de Kimgawa tem outro ingresso, ou seja, circula assim como 600.000 Kimgawas. Isso quer dizer que ingressam quase 50.000 euros para o escritório de Kimgawa. Então não precisa cobrar para quem toma empréstimo, mas para quem guarda, quem não quer gastar, circular o dinheiro. Então muda-se a regra do jogo. E quando os comércios não precisarem pagar taxa de juros, eles sentem-se menos pressionados a pagar a dívida, e, portanto, podem melhorar a gestão também nos termos socioambientais. Ou seja, muitas vezes essas empresas despedem empregados porque para eles têm que pagar mais dívida do que para o empregado. E assim é o nosso sistema. Mas se ele não tiver de pagar a taxa se ele não tiver de pagar juros, ele poderá pagar mais para os empregados. Isso não é melhor para a sociedade. E quanto ao volume de negócios em Kimgawa, no ano passado foi mais ou menos como 6,5 milhões de Kimgawas. E não sei se alguém sabe alemão, mas tem mais informações. E quanto à oxidação, queria também comentar mais um pouquinho, porque isso é uma teoria muito interessante que foi proposta pelo senhor empresário e economista alemão argentino Silvio Gesell. Ele imigrou à Argentina aos 24 anos, no ano 1886, e descobriu a injustiça do atual sistema monetário. Ou seja, naquela época, a Argentina tinha como deflação e depois inflação. E com as turbulências monetárias, a economia argentina estava na bagunça, ou quilombo, como dizem os argentinos. Ele mesmo sobreviveu a esse quilombo, mas não essa bagunça, mas deu-se conta da importância da justiça monetária. Então, começou a estudar, como ele já tinha muita grana, muito dinheiro, começou a estudar a teoria econômica e chegou à conclusão que todo mundo prefere uma nota de 100 euros, muito mais do que, por exemplo, polvos, ou seja, pulpos equivalentes. Por quê? Porque eu não posso deixar o pulvo aqui e botar aqui, por exemplo, daqui a um mês para comer, né? O polvo pode ser outra verdura, pode ser carne, pode ser outros materiais, mas qualquer produto vai perdendo valor paulatinamente. Ninguém quer comprar o jornal de ontem. Mas
caso não tiver inflação, uma nota de 100 euros continua valendo igual. Por isso, todo mundo prefere dinheiro a produtos. Então, ponhamos fim ao privilégio do dinheiro por diminuir o seu valor paulatinamente. Isso é a ideia da oxidação e, no caso do Kimgauer, aplica-se por cobrar 2% do valor. Por exemplo, eu tenho aqui uma nota de 2 Kimgauers, agora circula para vocês, série 2012-13, e aqui não tem como selo de 4 cêntimos, né? Ou seja, cada 3 meses tem que pegar esse selo de 4 cêntimos. Se fosse esse bilhete de 10 Kimgauer, seria 20 cêntimos. Se fosse 5 Kimgauer, seria como 10 cêntimos, etc. Mas o sistema é o mesmo. E se quiserem saber mais sobre essa teoria, pelo menos tem a tradução em castelhano da obra mestra, O Ordem Econômico Natural. É a tradução não da versão original em alemão, de Natürliche Wirtschaftsordnung. E tem também outra experiência importante em Bergl, ou Áustria, que está curiosamente perto daquela zona de Kimgauer. Apenas 70 quilômetros, se não me engano. E ali foi introduzida uma moeda local, a moeda emitida pelo prefeito, ou seja, o presidente da Câmara, o alcalde, Michael Unterguckenberger, em julho de 1932, na época da Grande Depressão. E, igual que Kimgauer, cobrava-se a taxa de oxidação 1% cada mês. E resultou que houve uma circulação rápida dessa moeda local, ressuscitou os comércios locais e as pessoas até quiseram pagar o imposto de antigamente. Bom, desculpem que eu corrigi de castelhano ao português, mas esqueci de corrigir algumas coisas. Mas a minha pergunta é: quem quer adiantar o pagamento do imposto? O senhor Rajoy, se tivesse dinheiro, adiantaria o pago do seu próprio imposto? Rajoy assinar, Urdangarin, etc. Ninguém. Bom, adiantado não. Atrasado. Imposto atrasado, mas é outro tema. Mas essa experiência foi tão exitosa que o Banco Central Austríaco, com medo da perda do seu domínio sobre o dinheiro, interveio e proibiu em setembro de 1933. Ou seja, apenas um ano depois do nascimento. E houve experiências similares na Alemanha e também na França, mas quando fui ali a Bergl, em novembro de 2006, tinha esse movimento em homenagem ao senhor prefeito. E assim era o bilhete, né? E aqui, então, isso é... Bom, aqui, ó. Então, aqui é um xelim, e aqui punha como... Não sei como é que é a denominação, mas 1%, né? Cada mês, julho, agosto, setembro, outubro, etc. E o Silvio César tive filhos na Argentina e um deles fundou Villa Gesell, na Argentina. Quem conhece a Argentina? Quem esteve na Argentina? Quem esteve na Argentina? Ninguém? Bom, quem é aquele uruguaio? Ele foi embora? Sim, então, Villa Gesell está perto do Mar del Plata. E estavam apenas dunas e dunas. Quando Carlos Hessel, filho do Silvio César, foi ali e começou a construir a primeira casa sobre uma duna.
mesmo que naquela época não existia aquele conceito, eu diria que o senhor Carlos Hessel seria como permacultor da permacultura. E depois começou a ser como um povoado, um município, e na época, na década de 60, Villa Gesell foi como um município, ou como um balneário para os hippies, ou seja, mais ou menos como Ibiza. E ali, o mais importante é que ali tem um boulevard, Silvio Gesell, e tem um monumento em homenagem ao Silvio Gesell, economista. E também no Museu Municipal tem algumas lembranças sobre o Silvio Gesell. E ali também eu tive não era uma palestra, mas uma apresentação breve, quando estive ali há 5 anos atrás. E agora é a imagem agrandada do Kim Gauer. E funciona assim. Então aqui é o escritório de Kim Gauer e os consumidores trocam Kim Gauer, euro em Kim Gauer e escolhe um projeto. E o projeto recebe quanto? Com 3% do seu gasto. E os consumidores compram nos comércios locais. E entre comércios locais circulam o dinheiro com a taxa de oscilação de 8% por ano. E caso os comércios precisarem euro, trocam para euro e pagam 5%. Ou seja, dos 100 euros, 95 vai para aquele comércio e 3% vai para o projeto e o resto de 2% fica no escritório de Kim Gauer, na associação Kim Gauer, para cobrir gastos de impressão do escritório mesmo, etc. E queria também falar de outra iniciativa parecida, muito interessante, em Toulouse, França. Isso é uma iniciativa mais próxima à expectativa à sua expectativa, porque trata-se de uma moeda social que nasceu à base da proposta de reforma econômica, não mais conscientes da sustentabilidade e também dos aspectos sociais. Essa resposta foi feita pelo filósofo francês Patrick Vibret e saiu a versão castelhana reconciliar a riqueza e o emprego. Quem entender bem o francês pode ler a versão original, reconciliar a riqueza. E o projeto Sol nasceu em 2007 como moeda social eletrônica e funciona em 9 regiões da França, mas a iniciativa com maior êxito está em Toulouse. E ali o sistema é diferente, porque mais ou menos igual do que Kim Gauer, emitem bilhetes. Assim, e agora eu tenho então bilhetes do Sol. Assim. Então também sim. No caso de Kim Gauer, o sistema da oxidação é um pouquinho diferente, porque eles optaram por validar o bilhete por 3 meses depois após o último pagamento. Mas do jeito similar do que Kim Gauer, o Sol também está lastreado com euro. Mas o importante é que nem todos os comércios ali em Toulouse podem aceitar, mas para poder aceitar tem que satisfazer certos critérios socioambientais. Ou seja, eles têm como 25 critérios, né? E, pelo menos, se não me engano, pelo menos tem que satisfazer 9 critérios. Mas 9 é ao mínimo, né? E depois da participação tem que aumentar esse número e então, tem que satisfazer depois, após 2 anos da participação, por exemplo, 12 ou 15. E em outubro de 2012, com a última estatística,
não circula com 33 mil sóis e participam como 800 consumidores e 95 comércios locais. E, bom, a página web, claro que as informações estão principalmente em francês, mas se quiser, uma das impulsoras dessa iniciativa é colombiana. Então, com ela, vocês podem falar em castelhano. E ela explica para vocês muito bem como é que o sistema funciona. E, bom, mesmo que não pus nada neste PowerPoint, tem outra iniciativa mais próxima e que está crescendo ainda mais. Esse sistema se chama como EUSCO, que funciona no País Vasco francês, ou seja, em na zona de Baiona, etc. Por enquanto, esse sistema está funcionando dentro do território francês, mas o objetivo no futuro seria expandir-se também no País Vasco espanhol, ou seja, o que como a gente diz aqui no estado espanhol como Euskadi, ou também Navarra. Esse sistema nasceu em janeiro e então tem ainda 3 ou 4 meses, mas já tem como 2.000 sócios e participam 300 comércios locais. No caso no caso do Kimgawa, do EUSCO, o critério é menos exigente, ou seja, tem que ser um negócio, um comércio local que não dana o ambiente ou que trate mais ou menos bem os empregados, etc. Não tem um critério tão alto como no caso de São Violente, mas para minha surpresa, tem mais do que, agora tem mais, apenas há 3 meses depois, tem mais do que 2.000 consumidores e mais do que 300 sócios no comércios locais que participam. Assim que seria interessante estudar também o caso de EUSCO, e as informações estão em francês e em euskera. Não sei qual língua é melhor para vocês. A Nurinha. Bom, mas neste caso a Nurinha está aqui. Então, tu editar, não está? Ou você? Bom, então outro projeto que gostaria de apresentar é Banco Palmas, outra experiência interessantíssima no Brasil, em Fortaleza, Brasil. E também tem outro vídeo. Em plena capital do Ceará, um bairro onde algo diferente passa de mão em mão. 6 palmas. Obrigado. Você já percebeu que não são reais. A palma é uma moeda que só circula aqui, no Conjunto Palmeiras. Cada palma equivale a R$1. Esse cantinho de Fortaleza ainda tem outra surpresa. Um banco próprio, só dos moradores. A ideia surgiu há 11 anos. A grande pergunta que nós fazíamos na época era por que nós somos pobres? Nós construímos um bairro, fizemos mutirões, urbanizamos, por que nós somos pobres? E a resposta mais simples era assim: nós somos pobres porque a gente não tem dinheiro. Se a gente não tem dinheiro, a gente é pobre. Parecia óbvio. Só parecia. Uma pesquisa feita na época mostrou que o consumo de todos os moradores do bairro chegava a R$1.300.000 por mês. O grande problema qual era? É que todos os produtos vinham de fora. Tudo que elas compravam, da coisa mais simples, uma vassoura, um sabão, um sabonete, vinha de fora. O pó de cabelo fazia fora do bairro. Então, na verdade, não eram pobres, elas se empobreciam porque perdiam as suas poupanças internas. Então já tinha ali uma base monetária. Agora se esvaziava como um balde furado. Tudo ia para o ralo. Então, como segurar esse dinheiro dentro do bairro? E como incentivar o comércio, a criação de pequenas empresas aqui mesmo? A resposta veio com o banco e com a nova moeda. Funciona assim. O Banco Palmas recebe reais do Banco do Brasil e paga 1% de juro ao mês. Aí o Palmas empresta para os moradores que querem montar um negócio com juros mensais que variam de 1,5% a 3%. Essa diferença... Aqui preciso explicar. Ali no Brasil, as taxas de juros são altíssimas. Então, fala-se do 1%
ao mês, não ao ano. Mas, então, e ali é muito comum que as taxas de juros sejam com 4 ou 6% por mês. Ou seja, caso 6% por ano, será 100% por ano. Neste contexto, tem que entender que essas taxas de juros são baratíssimas. Ou seja, trata-se de uma sociedade totalmente diferente. É o que sustenta o banco. Dona Darcília foi uma das primeiras clientes. Hoje ela toca uma confecção, mas faz questão de contar como era a vida por aqui quando ela chegou, há mais de 30 anos. Era uma favela dentro do mato, né? Onde não tinha água encanada, não tinha sanear, não tinha energia. A gente vivia aqui dentro do mato mesmo. Os moradores transformaram o que era uma grande favela num bairro. Dona Darcília e mais 12 amigas conseguiram um empréstimo no banco e criaram a Palma Fashion, uma grife popular. No início eram apenas 3 máquinas e alguns metros de tecido. Hoje são 44. E elas chegam a entregar 2.500 peças por mês. 50% vai para lucro, vai para ser repartido em salário, e a outra parte é investimento que a gente faz. Os jovens também têm vez. Com o empréstimo, este grupo criou a Palma Limpo, uma pequena fábrica de produtos de limpeza. Elias é o chefe da turma. Menino pobre, passou a infância trabalhando para ajudar a mãe. Mesmo assim, conseguiu entrar na Universidade Federal do Ceará, onde faz o curso de filosofia. O que esse trabalho aqui te proporciona? Então, o que ele te ajuda? Então, ele me dá o necessário para que eu mantenha a minha vida atual, para que eu possa me alimentar, possa me vestir, possa ajudar a minha mãe e possa manter o curso que eu faço, que, embora seja uma universidade pública, tem muitos custos, e os custos são altos. Passagem, alimentação, livros, xerox. Então, permite com que eu faça isso, além do que me dá uma responsabilidade. Os produtos são um sucesso no Conjunto Palmeiras. Vamos aproveitar, vamos comprar, Palma Limpo, que é o produto de limpeza, só custa R$1. Da feira ao supermercado, os produtos já disputam espaço com outros de marcas famosas. O banco também faz empréstimos pessoais, nesse caso em palmas. Até 90 dias para pagar. E acredite, sem juros. Dona Sônia Wanda vende roupas e cosméticos. Ela veio pedir ajuda porque o dinheiro para as despesas acabou antes do fim do mês. Sem palmas. Nome limpo no SPC, Serasa, comprovação de renda, avalista. O Banco Palmas não exige nada disso para conceder o empréstimo. Basta apresentar aqui no balcão o CPF, a identidade e, importante, tem que ser morador do bairro. Agora, é claro, existem alguns cuidados para evitar o calote. Por exemplo, a ficha do cliente passa por uma análise, só que de um jeito nada comum. Quem dá as informações ao banco sobre a pessoa que está tentando o crédito é a própria comunidade, são os vizinhos. E aí, dependendo do que eles disserem, nada feito. Adeus, dinheiro. Gil é o analista de crédito do banco, o homem que libera o dinheiro. A missão de hoje é checar com os vizinhos a ficha da dona Sônia Wanda. Há quanto tempo ela mora aqui, a senhora sabe? Já faz muitos anos, viu? Ela é alguma cliente de vocês? Ela realmente paga direitinho, faz compra de vocês? Ok. E você tem coragem de emprestar para ela R$100? Com certeza. A senhora emprestaria? Com certeza. Qual é a pergunta-chave? Pergunta-chave, você teria coragem de emprestar tanto para ela? Os dois vizinhos ali disseram que sim. Com firmeza afirmaram que com certeza emprestaria. E aí, o crédito dela está aprovado? Aprovado. Ela pode pegar o dinheiro. Pode pegar o dinheiro. Já com as 100 palmas na mão, ela foi direto ao mercado comprar os mantimentos que estavam faltando. Quem paga na moeda do bairro ainda ganha desconto. Teve um desconto aí, né? Teve um desconto de 5%. Foi bom? Foi ótimo. Você
gosto de cantar com palmas, né? A gente tem 2 meses de prazo, mas eu sempre trago antes. Eu gosto desse movimento do bairro cresce, né? Pelo jeito, sim, o mercado atrai mais clientes e fatura mais. O concorrente que aceita só real dança. Dança, cadastrou. Você já tem mais clientes, com certeza. O que o senhor faz com as palmas que o senhor recebe aqui? A gente, com a moeda palma, a gente põe combustível, paga água, luz, telefone, e se sobrar, a gente pode ir lá para o câmbio e trocar por real. Não tem perda. Não tem perda, nem um centavo. Em uma década, o Palmas ajudou a criar 50 pequenas empresas. A experiência se multiplicou. Hoje, há outros 40 bancos comunitários em 7 estados. Aqui no Conjunto Palmeiras, essa ideia provocou grandes mudanças no dia a dia das pessoas. Mais que isso, incentivou muita gente a se valorizar. Acho que se pudesse reduzir uma palavra seria superação. Superação de preconceito por sermos jovens é uma superação de desafios. É a prova de que vocês são capazes. Exatamente, é a prova de que somos capazes. Como é que será compara a sua vida de quando a senhora chegou aqui para a sua vida agora, depois de tudo isso que a senhora fez e conquistou? Tá, agora eu lembrei de uma cançãozinha que sempre eu gosto de estar cantando, tá com sabor de mel. Como é que é a canção? Canta pra mim. A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha irmã, até hoje, ela liga pra mim às vezes e diz, não, quando eu lembro o sofrimento que eu passei aí, eu não tenho vontade nem de passear aí. Eu digo, mas vinha que aqui é diferente, você vai ver como é que está. Só que agora ela vai ver, porque ele ligou a minha palma, eu estou feliz por isso. Bom, então, continua a apresentação. E o Banco Palmas é o primeiro banco comunitário desse tipo no Brasil. E quando estive ali no mesmo Banco Palmas, em Fortaleza, Ceará, o Joaquim Melo, o mesmo senhor fundador, definiu o Banco Comunitário como assim. O Banco Comunitário é um serviço financeiro solidário em rede de natureza associativa e comunitária voltado para a reorganização das economias locais na perspectiva da geração de trabalho e renda da economia social. Bom, é tão óbvio que não precisa apresentar. Não acredito que seja preciso apresentar mais. E como vocês viram, trata-se de um banco comunitário que oferece microcréditos. Na verdade, não somente em palma, moeda social, mas também em real, que é o dinheiro oficial do Brasil. E por que bancos comunitários? Porque como vocês viram, normalmente os grandes bancos, tipo o Banco do Brasil, que seriam mais ou menos como Santander aqui, não concediam atenção a essas pessoas na favela. Portanto, eles não sofriam da exclusão social e não podiam, portanto, sair da pobreza. Introduzir a moeda social para reter o poder de compra dentro do bairro. Ou seja, como dizia no início do vídeo, né? Ou seja, com a moeda social começa a ter mais circulação dentro do bairro e quando o dinheiro está no bairro, o bairro não se empobrece. E de fato tem outra expressão muito interessante que disse o Joaquim Melo. Não há bairros pobres, mas bairros empobrecidos. E bom, essas são cifras do ano passado, ou seja, tem tantos microcréditos oferecidos. E se quiserem, bom, de todo jeito, quanto a esse PowerPoint, vou subir na internet depois dessa apresentação, assim que todos vocês têm a conta no linha. Então pergunta para ela e vocês vão ter acesso a esse PowerPoint. Mas aqui tem então a página web do Banco Palmas, explica uma coisa, e o Instituto Palmas é um instituto voltado para a divulgação dessas experiências a nível nacional do Brasil inteiro.
E de fato tem interesse também, né, fora do Brasil. E em Paris tem outro rapaz, francês de origem portuguesa, que está representando o Banco Palmas aqui na Europa. E na Alemanha não tem uma cidade, Oberhausen, que convidou 3 técnicos do Banco Palmas para a Alemanha. Ou seja, é um país como a Alemanha está interessado nestas experiências. E agora, desse outro aspecto, gostaria de mostrar o último vídeo sobre a solidariedade, mas entre empresas. La buona notizia di oggi riguarda la moneta complementare. Che cos'è? È una moneta che circola parallelamente a quella ufficiale. In Svizzera, per esempio, è stato introdotto il WIR nel 1934 da 16 imprenditori di Zurigo per salvare le loro imprese dalla crisi economica. Oggi in Svizzera 60.000 piccole imprese si scambiano beni e servizi in WIR. Giorgio Simone. Gli imprenditori della VIR si misero insieme e crearono un sistema di pagamento. Se io vendo a te qualcosa, io ho un credito e tu hai un debito. Con il mio credito io posso comprare qualcosa da un altro socio e tu puoi vendere qualcosa a un altro direttamente senza intermediari. VIR in tedesco significa noi. È anche il nome di queste cambiali. Si può comprare o vendere in VIR, oppure chiedere un prestito ipotecario alla banca ad un tasso fisso dell'1%. È praticamente una moneta non cartacea, cioè esiste a livello di carta di credito, di assegni o oggigiorno anche di internet banking. Possono commerciare in questa moneta i partecipanti del circolo economico VIR, un network che raccoglie 60.000 piccole e medie imprese svizzere. Scambiano i loro beni e servizi stabilendo una percentuale sul prezzo di vendita pagabile in VIR, avendo questa moneta lo stesso valore del franco svizzero. Antonio Cavadini è un ristoratore del Canton Ticino. Da 5 anni è socio della VIR Bank. Non sempre siamo al completo, che tutti i tavoli sono occupati. Io dico sempre, un tavolo vuoto per me è un tavolo via. Come ho cominciato a prendere il 100%, ho visto subito un incremento di fatturato. Si può parlare da un 8 al 10% annuo di incremento. E come li spende i VIR guadagnati? In tutti i settori, diciamo, dalle vacanze al cibo, ecco, per esempio adesso io sono seduto su una sedia che ho pagato più in VIR. Anche tutti questi vini che dimostra in cantina sono pagati ai suoi fornitori in VIR. Oggi con la crisi come sta andando il fatturato? Diciamo che se dall'altra parte si può parlare di un 10% in meno, diciamo sulla cifra VIR magari siamo solo a 4-5%, comunque un piccolo calo c'è stato anche lì. Il concessionario di auto cosa ne pensa della VIR Bank? Appena siamo entrati eravamo un attimino scettici, dobbiamo dire la verità. Dopodiché invece ci siamo dovuti subito ricredere perché noi ci ha solo aumentato un attimino la cifra d'affari. Di quanto? Del 10% ce l'ha aumentato, sì. Anche un'emittente radiofonica di Locarno accetta i VIR. La crisi si fa sentire? La diminuzione percentuale nostra è stata estremamente lieve, oggi parliamo tra il 5 e il 10% di pubblicità in meno rispetto allo scorso anno. In franchi o in VIR? È in franchi. In VIR non è stato toccato, diciamo, il VIR è una moneta che viene a subire decisamente molto meno l'influsso della crisi. Come li spendi i VIR? Io devo sostituire delle sedie d'ufficio e delle sedie anche per l'arredo della nostra emittente. Ecco che ho trovato un'azienda che addirittura mi prende il 100% in VIR. Quindi questi denari che io avevo accumulato nel corso degli anni li posso spendere, ho come l'impressione che fondamentalmente non li ho spesi. Il vantaggio della moneta VIR è che i soldi rimangono per forza di cose nella propria nazione. Cioè io non posso andare come per esempio piastrellista in Italia a comprare delle piastrelle perché in Italia non esiste il sistema VIR. Da circa 10 anni la banca VIR permette depositi e prestiti anche in franchi, ad un tasso simile a quello delle altre banche svizzere. L'interesse sul prestito VIR come viene pagato? L'interesse è da pagare in franchi svizzeri e l'ammortamento in moneta VIR. A Caslano, in questo cantiere vicino al confine con l'Italia, sono state costruite 40 case unifamiliari.
L'imprenditore ha chiesto un prestito alla banca BIR pari a 6 milioni di franchi, il 20% in BIR. A mio avviso, BIR è come una famiglia, capisci? Va bene per il tasso di interesse e per le relazioni che crea tra gli imprenditori. Alcune di queste case sono anche state vendute in BIR per il 30% del costo finale. I clienti BIR hanno in comune molte cose. Per esempio, non comprano la merce fatta in Cina, sfruttano i servizi locali o dello Stato, in modo che l'affare rimanga dentro la nazione, garantendo qui da noi il lavoro. In questo periodo di crisi, la banca ha deciso di concedere 100 milioni di BIR al tasso agevolato dello 0,25%. Questo è servito da stimolo per l'economia. Una ditta locale produce un contratto per un'altra ditta locale e ci saranno meno disoccupati nella regione. Dobbiamo sapere che questi 100 milioni di BIR rappresentano il 10% dell'investimento globale e quindi muovono 1 miliardo di franchi svizzeri. L'adesione al circuito BIR spesso è anche una scelta di marketing. Ci sono persone che cercano nella lista degli avvocati e dicono: ah, Mr. Billiman accetta BIR, allora chiederò una sua prestazione. Per questo ti aiuta ad allargare la clientela. Il fatturato in BIR è considerato ai fini fiscali come se fosse in franchi, ma c'è un problema. Ci sono molti imprenditori che incrementano il fatturato in BIR senza badare a quello in franchi e poi hanno problemi di liquidità perché l'IVA e le tasse vanno versate in franchi svizzeri e anche gli stipendi. Tutti questi problemi non ci sarebbero se fosse consentito il cambio dei BIR in franchi. E un sistema di compensazione. Se fosse possibile cambiare vuol dire che ci sarebbe un cambio, quindi anche la moneta di per sé potrebbe perdere di valore. Ci sono anche le fiere BIR. Questa è quella di Berna. Sono 35 anni che espongo in questa fiera e concludo ottimi affari. È qui per comprare? Sì, qualcosa per la casa, vestiti, scarpe, diverse cose. Qual è la percentuale dei vostri clienti che paga in BIR? Circa la metà. Nel nostro settore sentiamo molto la crisi. Gestiamo un garage e abbiamo avuto una perdita del 25%. Nel fatturato in franchi svizzeri o anche in quello in BIR? No, in quello in franchi svizzeri. E come sta andando il giro d'affari in BIR? Il BIR sta andando molto bene. Diversi studi universitari hanno dimostrato la natura controciclica della banca BIR all'interno dell'economia svizzera. Quando la circolazione del franco rallenta a causa di una crisi economica, la circolazione BIR accelera. In sostanza, quando l'economia va giù, il volume dei BIR va su e viceversa. Questo è il motivo per cui il BIR contribuisce alla stabilità dell'economia svizzera in un periodo come questo, con meno disoccupazione, meno problemi sociali. Ed è proprio quello che gli stati cercano di garantire. Ma cosa succederebbe se tutte le aziende fossero socie BIR? Che l'imprenditore non avrà più un incremento di fatturato, perché non avrà più un vantaggio sugli altri. Avrei voluto sentire il parere della Banca Centrale Svizzera, ma mi comunicano che non è un argomento di cui vogliono parlare. Dicono che il BIR circola da molti anni in Svizzera, senza aver influenzato la loro politica monetaria e l'uso della valuta ufficiale. Ci sono diversi esperimenti di... Bueno, então, o Banco BIR è un sistema che funziona da quasi 80 anni. Nasceu em 1934, naquela época da Grande Depressão, e sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. E como vocês viram, é um banco cooperativo que emite moeda BIR. BIR é apenas aceita entre os sócios desse banco cooperativo. E como vantagem, taxas de juros mais baixas. Por quê? Normalmente existem taxas oficiais, ou seja, nós como depositários cobramos 3%, os bancos não cobram para nós, quando nós mesmos pegamos empréstimos, nós temos que pagar, por exemplo, 5 ou 7%, né? Mas como o Banco BIR pode criar o seu próprio dinheiro, e elimina-se essa parte de 3%. Então, em vez de 5 ou 7%, o Banco BIR pode oferecer créditos a 2 ou 4%. Isso não é uma vantagem para vocês,
se quiserem empréstimos. E retenção do poder de compra, igual do que no caso do Banco Palmas, mas aqui tem outra diferença. Quem conhece a Suíça? Vocês conhecem a Suíça? Bom, preciso dizer que na Suíça tudo é caríssimo. Por exemplo, eu lembro que um almoço típico em Zurique custava 20 euros. Ou seja, aqui seria como o menu do dia, né? E aqui talvez pagaria 7, 8. Ali pagam 20 para a mesma coisa. E na Alemanha, na Alemanha, ou na França, na Itália, ou na Áustria, não é tão caro. Então, sempre, muitas pessoas prefeririam comprar outros produtos alemães, suíços, franceses, etc. Mas, graças ao VIP, eles conseguem reter o poder. E também já estão a favor do sócio, como é a cooperativa. E no ano passado, a venda, ou seja, o volume de negócio era como 4 bilhões de francos suíços. Bom, assim dizem os brasileiros. Ou seja, mas no Brasil, 1 bilhão quer dizer 1.000 milhões de... então, seria como... Bom, em castelhano, 3.214 milhões de euros. Tem que ter cuidado com essa cifra, mas significa, não tem como ter um volume importante na economia. E como o Banco VIR funciona apenas dentro da Suíça e não tem nenhum interesse de ir além da fronteira, as informações estão apenas nas 3 línguas oficiais da Suíça. E quem sabe aqui o Paulo Freire? Ninguém sabe quem é que é? E vocês? Paulo Freire. Então, vou acrescentar que o Paulo Freire foi pedagogo brasileiro que deixou muitíssima influência nos movimentos sociais ali no Brasil. E, bom, então, e na verdade, ele deixou muita influência no movimento da economia solidária, que está crescendo muito, ou seja, aquele Joaquim Melo também foi, esse senhor fundador do Banco Palma, foi também foi influenciado de jeito indireto pelo Paulo Freire. Ele detestava, como pedagogo, detestava a educação bancária. Ou seja, lembrem das aulas que vocês tiveram quando eram crianças. O professor vem e passa informações. E ali tem a dicotomia entre o professor omnipotente, omnisciente, que sabe de tudo, e os alunos que não sabem nada. Ele detestava essa metodologia e propôs educação dialógica. Ou seja, o professor também aprende através do diálogo com os alunos e, portanto, os alunos também ensinam. A base disso, apresentou a educação libertadora e tratava-se de não impor objetivos às pessoas, mas eles mesmos propõem esses objetivos para vocês. E nesse sentido tinha 4 etapas, observação da vida das pessoas, ou seja, se quiserem educar as pessoas, primeiro você tem que saber que tipo de vida eles vivem. E depois você começa um diálogo analítico e descodifica. Ou seja, a gente muitas vezes vive um mito que por algum motivo, por exemplo, pode quebrar. Talvez aqui na Espanha, no Estado espanhol, um dos mitos seria a monarquia, né? Que, por exemplo, 10 anos atrás não tinha tanto republicanos. E agora, sobretudo depois do caso
da caça dos elefantes e Urdangarin. Agora, cada vez, ou seja, foi descodificado todo o tema da monarquia e as pessoas estão mais, não? Críticas ao tema da monarquia e bom, mas então tem que quebrar o mito. Nesse sentido, teria de quebrar o mito, mas para isso tem etapas anteriores. E depois vocês fazem um estudo sistemático e interdisciplinar dos achados. E se quiserem saber mais sobre esse tema, vocês podem ler a obra mestra do Paulo Freire, que se chama como A Pedagogia do Oprimido. Na internet eu achei as versões, a versão original em português, também a tradução em castelhano e também em inglês. Bom, não sei se em galego, a versão galega existe ou não, mas bom. Então, a partir dessa metodologia, muitas vezes os promotores da moeda social não, tomam essa atitude do educador não, onisciente. Mas para outras pessoas, não, essa atitude é muito arrogante. Porra, esse professor tem muito ego, não? Pensa que sabe de tudo. Você mesmo tem uma intenção muito pura, mas as pessoas com quem você dialoga não pensam assim. Essa pessoa tem ego grande, está impondo os seus próprios valores. E isso passa também na educação bancária, muitas vezes nos movimentos sociais. E precisamos, sobretudo como a moeda social é uma ferramenta para toda a comunidade, toda a região, nós precisamos saber o que as pessoas necessitam. Como é que a moeda social pode ajudar para melhorar a vida das pessoas comuns? E também para fechar a palestra, bom, agora são 10:07, assim que daqui a pouco fecho. Mas, bom, eu sei que aqui as pessoas têm várias ideologias e, na verdade, quase ninguém satisfaz todas as ideologias. Né? Mas também não tem ninguém, mesmo fora desse circuito, por exemplo, na rua, né? aqui na Guarda, que ninguém incumpre todos os critérios. Ou seja, digamos, para simplificar a situação, digamos que tem 10 critérios. Quase ninguém cumpre os 10. A Núria talvez 8, eu 6, você 7, etc. E um senhor do comércio 4, algo assim, né? Então temos proporia para vocês ser mais pragmático e não obrigar que todos tenham façam 10 ao mesmo tempo, mas para essa margem você faz 7, então tá bom. Você faz 4, ok, agora ok, mas faz outros 2 critérios daqui a um ano, tá? etc, etc. Como estão fazendo as pessoas do Violete em Tunis. E nesse sentido, gostaria, bom, agora não tenho tempo, mas gostaria que vocês aprendessem a metodologia interessante, a economia do bem comum, a economia do bem comum. Vocês ouviram falar disso? Algo. A economia do bem comum é uma metodologia que propôs o senhor austríaco Christian Felber, que fala bem castelhano. Na verdade, eu vi ele 2 vezes ali em Valência, e ele passa muitas vezes em várias partes do Estado espanhol. Não sei, então, em que país ele está mais tempo, não? Mora? Não, parece que ele está morando, talvez, em alguma parte do Estado espanhol, ou abandonando a Áustria, não sei, mas isso é outro tema. Mas, se quiser, ele deixou um vídeo de 14 minutos. E ali, em castelhano,
ele explica muito bem como é que é o tema da economia do bem comum, mas isso é também, não, tipo, como avaliação de tipo, ou seja, nenhuma empresa não, consegue 1000, ou seja, todo 1000 nota máxima de 1000 pontos, mas nenhuma empresa tampouco está com 0 pontos. Algumas, talvez a Zara 50, Henfi 250, e não sei, Banca Ética, não, Fiare 800, etc, etc. Mas essa metodologia da avaliação seria muito interessante para mim. Então, também para implementar essas experiências, tem que saber qual modelo se encaixa melhor no contexto aqui. Por exemplo, no primeiro tema, Kimgawa, Bakupama, Bakovi, são as 4 experiências que mostrei, mas poderia ter outra experiência. E também precisamos determinar quem participa: consumidores, agricultores, autônomos, comércios locais, outras pequenas empresas e, em alguns casos, também participam prefeituras. E, de fato, agora na Inglaterra tem outra iniciativa interessante, Bristol Pound, Libra de Bristol, e ali o próprio prefeito, alcalde, está cobrando salário em moeda social. Eu não acredito que a nossa a prefeita Rita Barbera queira cobrar. Mas é outro tema. E junta da Galiza. Agora não sei mais, também a nível de governos, tipo assim, né? Junta da Galiza, ou, bom, no caso da Argentina, muitos governos da províncias, tipo província de Buenos Aires, província de Córdoba, Argentina, etc., emitia seus próprios fundos. E também, outra coisa importante é saber quais bens e serviços vocês compram de fora, por exemplo, de Madrid, por exemplo, de Barcelona, etc. E quem poderia produzir na Galiza. E também, para captar sócios, tem que nós ser mais pragmáticos e temos que ter uma linguagem apropriada para transmitir. Ou seja, quais vantagens terão consumidores em não participar dessa moeda? Quais vantagens terão os comércios locais? Quais vantagens terão os desempregados, etc. E recuperação da despesa. Como vocês vão se autofinanciar? Não? Ou seja, sustentar o sistema. No caso do Kimgawa, a diferença de 2%, né? Entre a venda na contravenda. E outra coisa muito interessante que gostaria de ressaltar, sobretudo aqui, é em que extensão geográfica. Apenas aqui em Guarda, ou na comarca de Baixo Minho, ou talvez não, com Baixo Minho, Galiza, junto com outros municípios ali em Portugal, por exemplo, Caminha, Vila Nova de Cerveira, Valença, etc. Ou toda a Galiza, etc. Se quiserem mais informações, tem 2 livros fundamentais como Dinheiro sem inflação e taxa de interesse e moedas regionais. São livros que traduzidos em castelhano e vocês podem descarregar todo esse livro na internet.